A Bíblia diz, e a história conta, que João, taxado e perseguido, estava vivendo uma época pós a crucificação e a ressurreição de Cristo. João agora é levado, irmãos, preso. E foi João levado a uma ilha, um local onde era posto criminoso da época. Homens de alta periculosidade era posto na ilha de Pátmos. E pensaram que levando João para a ilha de Pátmos, destruiria João. João, quando chega naquela ilha, Deus traz para ele uma das mais lindas e perfeitas e belas revelações que um ser humano pode ter. Eu quero aproveitar que é culto de doutrina e vou falar a palavra. E expressar um entendimento meu. Eu já vi muita gente dizer, irmão Francisco, que Deus arrebatou e levou no céu, levou no inferno, que lá no céu tinha um monte de gente, lá no inferno tinha um monte de placa de igreja. Eu não entendo que Deus não arrebatou ninguém, levou no inferno nem no céu. Por quê, irmão? Porque se não tiver julgamento, não tem condenação. Eu não sei, pastor, que é mais taxado aqui para dizer, mas eu entendo que não houve-se ainda julgamento. Se não houve julgamento, não tem ninguém no céu. Também não tem ninguém no inferno. Porque enquanto não houver julgamento, não tem condenação. Então ninguém foi lá no céu, Deus não arrebatou, Deus deu para a gente, irmãos, o que está na Bíblia. Porque se você não teve a oportunidade de ler o livro de João, da carta do Apocalipse, te dê esse privilégio de ler esse livro. Tem muita coisa que você talvez não vai entender. Mas se você for olhar principalmente aqui no capítulo 20, 21, 22, nós não sabemos, irmão Francisco, o que é e como necessariamente é o céu. Eu não sei como alguns pegam e fazem um desenho do rosto de Cristo e vende, comercializa. Eu disperso, não sei dizer para os irmãos se aquele é verdadeiramente o rosto de Cristo. Como não poderia dizer para os irmãos como é o céu, de que forma está colocado cada coisa no céu. Mas João, e eu quero ler aqui alguns versículos, eu vou até ler salteado, capítulo 21, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vou saltar aqui para o versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Gostaria que os irmãos agora, no versículo 22, 23, 25 e 27. Versículo 22 do capítulo 21 de Apocalipse. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine,
e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Versículo 1 do capítulo 22. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus alumia e reinarão para todos sempre. Versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. No versículo 8 diz: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. Eu fico lendo esses versículos, irmãos, e fico pensando, e não quero aqui entrar no mérito de como é o inferno, porque não vale a pena. Quando eu leio estas revelações, eu entendo que não se faz necessário eu querer saber se no inferno tem fogo, tem enxofre, se tem chicotada do diabo. Para mim não me interessa, porque ainda que se o inferno fosse como muitos dizem, que dizem que o inferno é aqui na terra, e eu digo para os irmãos que passo por momentos bons e momentos ruins. Momentos ruins que passei a perda do meu pai, um momento irreparável, a perda da minha irmã. Ouvi como o pastor estava falando aqui hoje a situação da irmã do nosso irmão. Eu estava falando com Deus: Deus, eu não quero pedir nada, eu quero concentrar a minha força, a minha esperança, a minha confiança na saúde dessa irmã, na paz dessa família. Eu não preciso pedir nada, nós precisamos, irmãos, em um caso como esse, a igreja precisa parar e concentrar sua esperança total e ser específico para que Deus use misericórdia com a família, passando pelo que essa família está passando. Mas ainda que se o inferno fosse aqui na terra, eu digo para os irmãos, eu não estou arrependido de ter nascido. Gosto muito de viver, porque tenho passado por angústias, mas o Senhor tem me dado vitórias em todas elas. Se fosse o inferno aqui na terra, eu diria que o inferno não é tão ruim assim. Mas quando eu olho para a inscrição, ou para a descrição de como é o céu, eu fico pensando que pode vir o prato que for, pode vir a situação que for, sempre vai ser melhor ir para este lugar desenhado e escrito aqui do que qualquer outro lugar. Haja vista que, se não me falha a memória, o salmista, ele diz que vale muito mais um dia nos atos, ou nos pés, ou na presença de Deus, do que muitos irmãos, em muitos lugares. E aí eu fico pensando que nós, muitas das vezes, concentramos as nossas forças
pequena. E talvez você esteja perguntando para mim nessa noite, que coisa pequena é essa? Eu vou denominar algumas. Quando eu peço a Deus um conforto melhor, eu digo para os irmãos que é pequeno em vista de tudo isso. Às vezes nós nos desesperamos por coisas, irmãos, que quando lemos esses versículos aqui falados, vimos que tudo que poderemos ganhar, todo o prazer de Deus no céu e na terra, será pequeno diante da entrada no céu. Era de costume, ou é de costume ainda, que quando chegava a cidades como Jericó, Jerusalém e as demais cidades na época, eram cidades que elas eram cercadas. Os irmãos lembram que a Bíblia fala sobre a história de Jericó. Houve-se uma dificuldade para entrar em Jericó devido às muralhas que rodeavam, que cercavam a cidade. Os irmãos vão ver no livro de Neemias, que Neemias chega a citar os muros de Jerusalém. Os muros, irmãos, serviam para proteger a cidade. Normalmente as cidades do Egito, de Israel, da Palestina, essas cidades, elas são cercadas, as cidades antigas, elas eram cercadas e tinham várias portas. Logo ao raiar do dia, abria-se as portas para que os mercadores pudessem transitar de uma cidade a outra, porque sempre havia um deserto. Mas ao descer do sol, quando se aproximava às 6 horas da tarde, via-se o guardião e começava a tocar a trombeta, porque na medida que ia escurecendo, se fazia necessário fechar todas as portas, e à noite as cidades, as portas das muralhas eram todas fechadas. Por que disso? Porque quando se fechava as portas, lá do lado de fora ficavam os salteadores, aqueles que saqueavam no meio do deserto, ficavam as pessoas de má índole. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas que se retardavam no caminho, que não se antecipavam, chegavam atrasadas também, muitas das vezes, tinha que dormir por fora do muro, porque as portas estavam fechadas, porque quando se fecha a porta, não tem mais como abrir. Eu quero parafrasear nesta noite e pensar com os irmãos, assim será no céu. Quando Deus chamar a igreja, se nós não anteciparmos os nossos passos, não corrermos em direção ao céu, vai chegar o momento que a porta da graça vai fechar. E quando essa porta da graça fechar, irmãos, iremos passar por grandes momentos difíceis, pois que a Bíblia diz sobre a grande tribulação, mas a igreja de Jesus, aqueles que perseverar, aqueles que estiver um passo à frente, e vigiar, e orar, esses estarão primeiro, não passarão para a grande tribulação. Precisamos estar sempre ao fechar a porta. Não podemos, irmãos, retardar a nossa entrada no céu. Não podemos pagar para ver a grande tribulação, pois que contaremos que será sempre difícil. Eu fico pensando como será difícil para aqueles que ficar na grande tribulação, irmão Elcio. Porque com toda essa liberdade de expressão que nós temos aqui na terra, você chegar ao ponto, eu chegar ao ponto de não passar no arrebatamento, não ir no arrebatamento. Imagina quando estiver tudo apertado, quando nós sermos levados ao estreito, vai ficar muito mais difícil servir a Cristo. Precisamos aproveitar esses momentos que temos, irmãos, e parar de ficar
concentrando a nossa força em os nossos desejos, nas nossas necessidades, naquilo que precisamos, e concentrar nossa força apenas em como posso fazer para entrar no céu, como posso fazer para entrar nessa cidade, pois que João, ele teve a revelação, e ele disse aqui no versículo 25 do capítulo 21, e suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Eu fico pensando, irmãos, quando nós chegarmos no céu, não vai ter esse problema de escuridão, não vai ter problema de treva. A Bíblia diz que lá não vai ter mais choro, não vai mais ter pranto, não vai mais ter ranger. Eu fico pensando, querido, que lugar maravilhoso é esse que o nosso Jesus tem preparado para a igreja. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar pagando o preço, vale a pena continuar crente, vale a pena passar pelos dias maus, porque vai chegar um dia que nós entraremos na cidade, onde não vai ter noite, onde as portas não se fecharão, e nós reinaremos com Cristo. Se parassem só isso, eu já fico pensando, irmãos, que já seria mais do que o suficiente para mim poder perseverar. Eu fico pensando a igreja, irmãos. Essa semana eu tive uma lição muito grande e serviu para a minha vida espiritual. Às vezes nós queremos uma coisa e aparece outra, eu vou dizer, genérica, no meio do caminho, e nós desistimos tão fácil. Quando aceitamos a Cristo, lemos o livro de Apocalipse, ficamos com muita vontade de ir para o céu. Mas aí começa a vir as tribulações, começa a vir as dificuldades, Satanás começa a colocar um monte de prazo, um monte de facilidade no nosso caminho, e nós trocamos o céu por juízo. Sabe o que é isso, irmãos? É indecisão. Às vezes tomamos a decisão de aceitar a Cristo, tomamos a decisão de obedecer às águas, tomamos até a decisão de vir na igreja no domingo. Porque tem muita gente, irmãos, que quando chega domingo, que ele cumpre o ritual, pastor, de vir na igreja, ele sai se sentindo aliviado. Graças a Deus, essa semana vai ser uma semana de vitória, porque eu cumpri o meu ritual, fui na igreja. Irmãos, o sentimento que tem de ter não é de vir para a igreja num domingo para passar uma semana boa, é de vir para a igreja no domingo e entender que é mais um degrau, que nós estamos subindo mais um degrau para chegar no céu, não para passar uma semana tranquila, mas sim porque quando eu estou na igreja, eu estou aprendendo os caminhos para ir para o céu. Quando eu estou na igreja, é o meu alimento para ir para o céu, é a minha comida. Quando a Bíblia diz que Elias estava ali em um momento difícil, a Bíblia diz que veio o Senhor e alimentou. Ele diz: Elias, come aí, porque a caminhada será longa. Quando nós viemos para a igreja, é Deus falando para nós: olha, esse alimento de hoje vai servir, mas não vai servir para você tem que ganhar causa no meio de semana, não vai servir para você passar uma semana boa, não, vai servir para você alcançar o céu, vai servir para você se aproximar do céu. É claro, queridos, é claro que Jesus, uma certa feita, falando aos seus discípulos, e alguém indagou a Cristo. Eu costumo dizer que a matemática, irmãos, está errada. A matemática está errada. A Bíblia diz que nós temos de ser fiel no pouco, porque no muito o Senhor vai nos colocar. E nós agora concentramos as nossas forças em algo que achamos que vai resolver a nossa vida, mas só vai resolver aqui na terra. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas para Deus só leva a perdição. Agora é claro, querido, quando o crente está com o coração voltado para o céu,
a consequência da vida dele terrena é uma consequência de vitória. Porque quando um crente está, o seu alvo é o céu, Deus resolve os problemas aqui na terra. Mas quando o camarada se atrapalha em querer aqui na terra aquilo que faz, é perigoso você perder, além do que você está buscando, ainda perder o céu. Haja vista que João, aqui no capítulo, logo no início, parece que falando a igreja de Filadélfia ou de Laodiceia, me passa agora, diz o seguinte, ou da igreja de Esmirna, diz, olha, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Esse negócio é mais sério do que nós pensamos. O grande segredo de vitória, irmão, é nós estar de olho no céu. Porque quando estamos caminhando para o céu, as outras coisas vai acontecendo para o bem. E essa semana, como eu estava dizendo para os irmãos, estou num processo de transição lá na empresa, saindo da empresa, de verdade estou querendo ir embora para a Bahia, querendo ir vou. E a empresa já tinha me feito algumas propostas para ficar, mas ontem eu fiquei admirado. Eu estava lá e o gerente geral me chamou e fez uma proposta para ser em realidade para ir igualizar. Eu vi no semblante daquele homem, ele tinha certeza que eu ia aceitar. Eu falei, olha, agradece o patrão para mim, fala para ele que eu tenho algo, eu tenho um sonho. E eu não estou de olho no dinheiro, eu estou de olho num sonho que eu coloquei no meu coração. E esse sonho não tem preço. Esse sonho não é dinheiro que compra. Sabe o que Deus falou comigo? Deveria ser assim no céu também. Você tem que virar para o seu inimigo e dizer, olha, quando vier um prato para tentar te comprar, você dizer para Satanás, eu tenho um sonho, rapaz. Eu tenho um objetivo na minha vida. Quando Satanás virou para Jesus lá no monte e diz, olha, cumpra a mim, eu vou te dar tudo isso. Jesus, talvez ele dizia o seguinte para Satanás em outras palavras, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um alvo. O meu alvo, Satanás, é a humanidade. E você tem que ter esse sentimento, irmãos, em relação ao céu. Porque quando você tem um sentimento de não largar o céu por nada, você não titubia em dois pensamentos. Eu, desde 2000 que eu voltei para Jesus, infelizmente eu peguei Jesus numa igreja que não tinha muita estrutura, lá permitia tudo e ceava de qualquer jeito, enfim. Eu digo para os irmãos que eu não tinha estrutura espiritual. Mas na medida que Deus, quando eu voltei para Jesus em 2000, quando meu pai estava no leito de morte, e ele disse, olha, quem está longe, volte. E na medida que eu fui tendo algumas experiências com Deus, já passei por tanta adversidade, irmão. O pastor Benedito acompanhou uma perda de carro, fiquei 3 anos pagando carro sem ter. Me roubaram o carro hoje. O pastor Benedito tinha me convidado, eu sei que foi num sábado. Acho que era numa quinta-feira, o pastor Benedito tinha me convidado para me pregar no Imbé. Alguém disse para mim, rapaz, não vai não, você não tem nem condição para pregar. Eu falei, não, eu vou porque meu alvo é o céu. Aí acabei contando lá, aí alguns rapazes, também contando seus problemas. Não estou contando meu problema, eu só contei que eu achei errado. Eu larguei a obra um pouco, eu estava largando a obra, pensando em bens materiais, e Deus falou para mim que ia tomar, porque Ele queria que eu tivesse meus olhos colocados no céu. É nas coisas de Deus, depois das coisas que Ele é necessário. Tantas angústias já passei, irmão. Eu
em dizer isso. Apenas 11 anos que passou, mas já tive tantas angústias. Mas eu tenho o privilégio de dizer, eu não sou forte, não sou super-herói. Não, eu estou sujeito às paixões, eu estou sujeito a cair, estou como todo mundo. Mas eu tenho o privilégio de dizer que esses 11 anos, pastor, nunca me bateu um sentimento de revolta e achar que no mundo era melhor do que na igreja. Nunca me bateu um sentimento de revolta em dizer, olha, as coisas estão ruins, eu vou parar de pregar, vou ficar lá sentado no banco, porque às vezes, não necessariamente, Deus não desagrada a gente, não é só quando a gente sai da igreja, não. É quando você, Deus, coloca algo na sua mão, e por causa da universidade, você faz dia com Deus, sempre diz, eu não vou mais fazer nada, eu quero só ficar aqui sentado no banco, esperando da salvação. Eu não vou mais fazer nada, não, porque as coisas só têm que ficar difíceis. Eu quero dizer a vocês que ele nunca passou, podemos estar passando pelo que está passando, mas a palavra de Deus tem prioridade, as almas têm prioridade, o céu tem que ter prioridade na nossa vida. O céu é prioridade, irmão. As almas é prioridade. A obra de Deus é prioridade. Aí, para mim fechar isso aqui, eu vou deixar um pensamento com os irmãos, e aí os irmãos vejam se vale a pena ou não vale a pena. No capítulo 22, João diz que ele viu um rio, chamado Rio da Vida, que corre e atravessa a cidade. E de ponta a ponta da cidade, há uma árvore chamada Árvore da Vida. E o interessante é que João diz que essa árvore, ela dá 12 frutos. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Lá no céu, a Bíblia já diz que não vai ter mais choro, não vai ter sofrimento. As portas não vai fechar porque não vai ter mais noite. Não vamos precisar ficar afadigados pelo alimento, porque tem uma árvore lá, pastor Luiz, que dá um fruto todos os dias. Não vamos mais ter sede, porque o rio corre em abundância. Como se não bastasse, diz que lá não vai ter tempo, irmão Elcio. Não vai ter tempo. Eu vou até abrir aqui para me ler só esse trechinho para me terminar. Capítulo 21, versículo 22. E nela não vi tempo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu estou pensando aqui? Não vai precisar sair de sua casa para vir no culto. Não vai precisar você fazer 3, 4 horas de oração para sentir a graça. Sabe o que é? Você está aqui e Jesus está aqui. Aleluia. E não é de forma espiritual, não é pela fé. A Bíblia diz que os nossos olhos verão o Senhor. Você vai olhar para um canto e Jesus vai estar lá. Eu fico pensando, irmãos, você vai estar passando, irmão Luiz, e você vai ver o Senhor cantando. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes, irmão, nós estamos passando por momentos tão difíceis que parece que tudo nos abandonou. Aí Deus manda o Espírito Santo chega do nosso lado, dá aquele aperto, fala assim, eu estou aqui do teu lado. Imagina lá no céu, irmão. Você vai falar que Deus vai estar passando. Você vai estar passando junto de Deus, irmão. Aleluia. Você vai estar passando junto de Deus. Jesus vai estar aqui, irmão. E você não vai ter mais que se preocupar, porque não vai ter mais perigo de cair. Glória a Deus.
a sua família nos pés de Cristo, não vai ter problema mais de drogas, não vai ter mais problema de enfermidade. Quero dizer para os irmãos, nós precisamos lutar pelo céu. Nós precisamos continuar perseverando, irmão, porque vale a pena. Que Deus possa continuar colocando esse desejo ao nosso coração no céu. Porque é uma recompensa para a igreja de Cristo. Mas não, lá não tem lugar, irmãos. Nenhum dos versículos que nós lemos, a Bíblia lá diz que não tem lugar para mentirosos. Não tem lugar para pecado, não tem lugar para falsidade. Nós precisamos buscar ser melhor cada dia. Que Jesus possa nos abençoar e nos dê essa graça de entrarmos no céu. Meus irmãos, quantos podem dizer amém por essa